boa noite! Mais uma live aqui nesse especial de Dia das Mães essa semana, né? E o tema de hoje vai ser em relação às luas, né? Eu abri a caixinha nos stories e perguntei para algumas pessoas, né, que responderam sobre qual é a lua no seu mapa natal, pra gente falar um pouquinho sobre a tendência da figura materna, da mãe, né, dentro desse aspecto da lua. É claro que vai depender do mapa astrológico, né, e de um contexto todo de recepção, de fase da lua, né, então vai ter algumas variantes ali. Mas já é muito interessante a gente observar, e então quem tá entrando já pode falar, comentar em qual lua, qual signo que está, qual casa, qual que é o regente, onde é que tá esse planeta, né? Qual a fase da lua, principalmente a fase da lua é muito importante. Então eu vou começar falando especificamente da fase da lua, ok? Quando a gente nasce, quando a gente tem, assim, nascimento, né, o mapa astrológico na lua nova para crescente, né, então quando tá conjunta o sol e a lua juntinhos no mesmo grau, mesmo minuto, e ela começa a fazer esse movimento de crescer, né, no signo seguinte, no depois, a gente vai ter a primeira fase da lua, que é uma fase sanguínea, né, então é uma tendência que a pessoa portadora dessa lua, ela seja um pouco mais dinâmica emocionalmente, né? Ela seja mais curiosa, mais aberta a questionar as coisas, né? E mentalmente, né, emocionalmente, isso vai ser acompanhado, né? Uma questão de juventude, de expectativa, de querer buscar mais coisas novas. E uma mãe, né, simbolicamente, seria uma mãe mais jovem, uma mãe mais aberta, o que deixou mais livre, né? E aí a gente tem a segunda fase, que é uma fase colérica, né? Essa segunda fase é quando depois passa a quadratura, ou seja, conta 4 signos depois do signo solar, e aí até ela ficar cheia, que ela é oposta ao Sol no mapa astrológico. E essa lua colérica tem uma tendência a ser um pouco mais dominante e impositora do que uma lua sanguínea, né? Porque a sanguínea, ela tá querendo explorar e descobrir o mundo, mas a cheia, ela vai ter muita insatisfação pessoal, num sentido de querer buscar urgentemente algo novo, né? Urgentemente uma imposição de quem se é para o mundo. Então essa lua cheia, essa mãe de lua cheia, né, tende a ser um pouco mais dominante, né? Um pouco mais no comando. E aí depois disso a gente vai ter ela começando a minguar. A primeira fase da minguante, ela é chamada de melancólica, né? Que é logo depois da lua cheia, que ela começa a minguar. Essa lua melancólica, ela é um pouco mais prática, né? É um pouco mais voltada para realizar as coisas com ponderação. Então ela não vai ter aquela urgência tão grande em se colocar no mundo, se projetar, mas ver qual o lugar onde o mundo precisa de alguém para executar uma atividade, uma função, né? E a partir daquilo vai começar a ser mais constante emocionalmente, né? Um pouco mais racional emocionalmente, procurando entender a função de cada coisa, né? O lugar de cada coisa. E depois nós temos a segunda fase da lua minguante, que é a lua chamada de fleumática, né? Que ela é muito mais voltada para as emoções, para os sentimentos, para si, né? Então tem uma tendência a ser mais reservada e muito mais forte emocionalmente, no sentido assim de emoções à flor da pele, assim, né? Muito mais água, né? Muito mais sentimento. E aí a tendência é realmente uma mãe mais talvez sentimental ou talvez mais explosiva emocionalmente, né? Então, quando a gente tem uma lua no signo de fogo, quem tá entrando, oi, oi, oi pra quem tá entrando, tá? Falem aí a lua de vocês, em qual signo que tá, qual fase que tá, que eu vou falar um pouquinho sobre quem for se comunicando. Aqui eu posso falar algumas coisas aí sobre a lua e o signo, a lua e a casa, a lua e a fase que ela tiver. Pode ir comentando aqui que eu vou falar tanto sobre a lua quanto sobre a mãe, a tendência da figura materna aí nessa fase. Você ouviu? Tá. E então, eu vou também responder quem colocou na caixinha, né, dos stories. Quando a gente tem, por exemplo, ó, aqui, uma lua minguante em Áries, na casa 10. Como eu tava falando, a lua minguante, ela capta melhor as emoções. Ela consegue perceber o que tá acontecendo emocionalmente
o que as pessoas estão sentindo, é mais empática, mas ao mesmo tempo ela está em Áries. Então a tendência de uma lua em Áries é não expressar dessa forma empática e emocional. Ela vai para ação. Então se ela sentiu que alguém tá triste, ela não vai lá e vai, oh, por que você tá triste? O que tá acontecendo? Ela vai agir, então ela vai pegar coisas que fazem as pessoas felizes e vai colocar em ação. Ela vai ver que tá precisando às vezes de algo para ser consertado e vai agir, né? Vai perceber que às vezes o clima tá para baixo e vai colocar uma música animada, entendeu? Então ela tende a responder agindo, né? Ainda mais se Marte estiver muito bem posicionado, né? Então a Lua em Áries, ela tá peregrina, né? Ela não tá nem com dignidade nem debilidade, ela está angular, ela está na casa 10, né? Uma casa forte no mapa, que é a casa da mãe, inclusive, né? A gente tem que saber muito como é que tá Marte para saber como é que tá a mãe nesse mapa astrológico. Meu palpite é que seria uma mãe mais briguenta, né? Mais impositiva, mais no sentido de comandar as coisas. Normalmente quem tem Lua em Áries, a mãe é meio militar, assim, é um pouquinho mais impositiva. As luas, ou o significador da casa 10 em signos de fogo, no geral, tendem a trazer uma mãe mais masculina, mais dominante, porque o signo de fogo tem essa característica dominante. Então, se você tem o regente da casa 10 ou até mesmo a lua num signo de fogo, a tendência é essa. Agora, se a gente tem uma lua em leão, vai ser aquela mãe leoa, ao pé da letra mesmo, né? Protetora, meio briguenta, meio espalhafatosa, meio glamurosa, né? Às vezes com uma tendência, assim, a cuidar muito da aparência, né? Tem uma questão de vaidade aí, curiosamente, né? E uma lua em Sagitário já tá mais buscando uma relação de distância, de filosofia, né? Simbolicamente, que a gente pode entender dessa forma. Então, quem tá entrando agora pode comentar a lua onde tá e a gente vai falar uma coisa mais simbólica. É claro que vai depender muito do mapa astrológico, né? Aqui a gente tem também uma lua nova em Sagitário, que é muito parecido com o que a gente estava falando a respeito da lua nova em Áries, né? Que capta essa relação emocional e traduz de uma forma ativa, uma forma um pouco mais explosiva e expansiva, né? Aqui a gente também vai ter isso, só que em vez de tão prática na ação, né? Ela pode ser refletida também numa questão de busca de algo, né? Não só de agir no cotidiano, mas buscar uma resposta expansiva, dependendo de como estiver Júpiter. Então a tendência é que essa mãe também seja, quer dizer, a lua nova ela pode estar crescendo ou pode estar minguando, né? Vai ter uma pequena diferença se ela está antes ou depois do Sol. Mas vamos levar em consideração que ela está ainda conjunta ali, né? Tá se unindo ao Sol. Então vai ter esse aspecto de recolhimento, de fleuma, de pegar os sentimentos e traduzir de uma forma de uma busca de algo maior e superior. E dessa forma foi a figura materna dessa pessoa, né? Agora a gente já não sabe se ela tá numa casa mais forte ou fraca para saber se ela está presente ou ausente. Porque como o Sagitário tem esse simbolismo de buscador, né? De ir a distâncias longas, então se tiver numa casa também fraca, ou que reforça esse significado, como uma casa 12, principalmente, pode indicar uma figura materna ausente, seja de presença ou seja emocionalmente, né? Isso pode ser reforçado ou cortado, dependendo do ser regente da casa 10. É sempre um conjunto de significados, isso é muito importante lembrar, tá? Aqui a diferença da nova para crescente, né, que colocaram aqui, crescente em Sagitário e a gente tem a informação da casa. Então, quando a lua está crescente e em Sagitário, essa relação da busca é muito mais forte, porque capta as ações e traduz em ação. Então, tem uma ânsia muito maior, né? Uma busca e um sentimento de insatisfação muito maior. Vai ser aquela pessoa que vai ter vários empregos, vai ter vários relacionamentos, vai querer se jogar no mundo, principalmente assim. Claro que a casa 4, ela se traduz muito como aconchego, mas não deixa de estar forte, né? E dependendo de como tá Júpiter, isso pode ser reforçado também. Uma lua, geralmente na casa 4, né? Ela pode indicar muitas mudanças de casa, porque como a lua tem essa relação com mudanças e fases e instabilidade, então pode trazer esse tipo de questionamento aí também, ok? Aqui, ó, tem até mais informações. Lua nova em Sagitário na 11 com Júpiter em Gêmeos na 4. Oh, meu Deus do céu!
Júpiter em Gêmeos, socorro. A lua nova em Sagitário na 11, né? Na 11 é uma casa forte também, de certa forma, né? E tá alta ali no céu. E como eu estive falando, o dispositor conta muito. Como o dispositor está em Gêmeos, está debilitado, isso pode indicar uma mãe que estava preocupada ali com amizades, com grupos, com aparências muitas vezes, né? Por que não? Depois eu quero feedback aí sobre esse tipo de informação simbólica. Porque como eu estava falando, né? O simbolismo ele pode trazer várias possibilidades, vai depender do mapa astrológico completo e também do contexto. Mas é muito divertido, muito engraçado que algumas pessoas já me deram feedback, que eu até postei aqui nos stories, né? Pra quem participa do meu grupo do Telegram sabe que eu já fiz algumas análises hoje mesmo sobre mapa e lua e casa 10, né? E também tive vários feedbacks positivos que eu vou postar pra vocês aqui nos stories. Então quem quiser participar do meu grupo do Telegram, já me chama pra poder participar, porque eu faço essas análises exclusivas lá no grupo, com mais detalhes, mais astrologuês também. Que mais que eu tenho aqui? Aqui, ó, Lua crescente em Áries, na casa 6, e Marte em Peixes. Aqui, de novo, a gente tem uma... Foi engraçado que quem mandou pergunta primeiro foram realmente as luas, né, mais agitadas ali. Tudo em signos de fogo, crescente, né? Sempre traduzindo essa questão da iniciativa, né? E é uma iniciativa emocional, que mesmo emocional, ela traduz muito de uma forma... simbólica da ação, né, da atividade. Então isso é muito engraçado, é muito divertido a gente estar observando. Porque mesmo sendo emocional, as emoções, os sentimentos, eles levam a muita ação. Isso é muito, muito interessante. A gente às vezes fala, né, temperamento tem essa relação mais física, né? Mentalidade é uma relação mental. Mas se a pessoa tem uma boa constituição física, é óbvio que ela vai ter mais tendência a agir de acordo com aquela constituição, porque uma coisa reflete a outra. É claro, temperamento não é personalidade, mas quando é algo muito forte, a gente observa que reflete no comportamento. Por exemplo, né, o excesso de melancolia, ele virou até o enfesado, né, o cheio de fezes, que é a pessoa mal-humorada, ranzinza, chata. Então, se tem um excesso de algum tipo de elemento, é refletido ali também. Então, como a gente está vendo aqui, várias pessoas com lua colérica, né, cheia de fogo. Então, tem essa iniciativa da ação emocional que ela é traduzida aí numa ação prática de fato. Isso é muito interessante a gente estar observando, tá? Que uma coisa reflete em outra. Então, a lua crescente, ela já vai buscar essa visão da ação, né? E principalmente por estar em Áries. Embora Marte em Peixes seja voltado um pouco mais, né, peregrino, mutável, né, e a casa 6 seja uma casa maléfica, mas para Marte ele tá ótimo ali, porque maléfico fica bem na casa maléfica, né, e Marte na casa 6 tem tendência a atrair certos acidentes domésticos, né, então se cortar às vezes, deixar cair coisas, né, coisas no dia a dia, e é bem interessante que eu já observei bastante isso acontecendo. Então, quem tá aí quiser falar em que lua que tem, em qual casa, eu vou respondendo, tá? Quem quiser mandar como pergunta por aqui também não tem problema, pode mandar. Deixa eu achar qual que eu não respondi ainda. Aqui a gente tem uma informação extra de que Aquário está na casa 8, né? A Marte em Aquário, ele tá peregrino, né? Tá fixo, mas tá peregrino. E a casa 8 é uma casa maléfica também. Traz um pouco mais de resistência nessa questão emocional, né? E um pouco mais de profundidade. Ali a gente tem a Lua em Áries na casa 6. E onde é que tá Marte, Daiane? Me fala. A Lua em Áries, no geral, né, como eu estava falando, tem uma tendência de ser uma mãe um pouco mais
impositiva, briguenta, militar, né? E a pessoa com lua em Áries é muito mais fácil ela se sentir raiva do que qualquer outro sentimento, né? Porque ela é muito efervescente nos sentimentos, né? Ela é muito inquieta emocionalmente. E na casa 6 é uma casa um pouco mais fraca. Então ela pode se sentir bem quando ela está se sentindo útil, quando ela está fazendo, realizando alguma coisa, quando ela está cuidando de algo ou alguém, né? Então tem essa tendência a se sentir bem mais nesse meio mesmo, né? A minha lua é na casa 6, inclusive. Tem que saber a fase da lua, onde é que, né? Tem todos esses detalhezinhos aí que é muito importante estar observando. Marte está em Capricórnio, está exaltado. Olha só que isso é muito forte, né? Quando a gente tem o dispositor bem dignificado, ele acaba ficando muito melhor, né? Então reforça essa tendência de precisar se sentir útil, né? Voltada, muitas vezes pode ser que a mãe tenha sentido um receio de ficar sem trabalho, ou até mesmo durante a gestação estava trabalhando, né? Isso tudo dá muita diferença. As fases da lua é muito simples, né? Você vai olhar onde é que está o sol, qual signo que está, e vai começar a contar. A gente tem a ordem, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então é sempre dentro dessa ordem. Então, se por exemplo o Sol está em Escorpião, logo depois vai vir Sagitário, Capricórnio. Então você vai seguindo essa ordem para ver a Lua e vai contar, né, de 4 em 4 signos para ver se está na primeira, segunda, terceira ou quarta fase dentro dessa ordem. E aí você vai ver se ela tá na lua crescente 1, crescente 2, cheia, né? Ou na minguante 1, minguante 2 ou nova. Aqui ela acabou de dar feedback. Sim, ela já falou muito que quando estava grávida, ela ainda estava trabalhando. Olha só. A minha mãe também estava trabalhando quando ela estava grávida, ela fazia estágios, né? E estava fazendo magistério quando ela ficou grávida de mim. Inclusive, eu vou passar bem mais informações, né, sobre a minha mãe, sobre mim. Tem bastante gente que tem bastante curiosidade, né? E é muito interessante pra gente estar estudando esses assuntos. Então, na sexta-feira, eu vou fazer uma live especial sobre esse assunto, né? Já ativem as notificações, está lá nos stories, né? Entrem lá e ativem as notificações para poder participar dessa live e fazer perguntas, né? Em breve eu também vou estar abrindo para falar um pouco mais sobre o meu trabalho, né? Provavelmente na segunda-feira ou mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre minha trajetória com astrologia, mas na sexta-feira eu vou fazer uma live especial, né, pra minha mãe. Ela vai estar assistindo, vai estar participando, se ela quiser também. Que eu vou contar um pouquinho mais, né, sobre como é que foi, né, essa relação de gestação, a relação com a mãe, como é que etc. Né, um pouquinho pra gente estar estudando, até porque eu tenho uma lua minguante em Capricórnio na casa 6. Não é fácil, rege minha casa 12. Então ela tá bem tá bem complicado no meu mapa, né? Nem parece. Quem convive comigo fica, nossa, Amanda, você é tão carinhosa, tão querida, tão empática, como assim você tem uma lua em Capricórnio? Que negócio é esse? Então vai ser uma questão assim pra gente estar entendendo melhor, né? E antes disso, vou postar um vídeo amanhã mesmo sobre a questão das fases da lua e das luas em terra, né? Que nas luas em terra, a gente tem uma peregrina, uma em exaltação, né? E uma em exílio, que é a lua em Capricórnio, e a exaltação é a lua em Touro. Então a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso dentro da mitologia, né? O Leandro tá me ajudando com essa parte de mitologia, me ensinando bastante coisa, então já deixo meu agradecimento, que é muito precioso, tá acrescentando muito nessa relação do simbolismo astrológico, e a gente tá tendo uns insights bem interessantes sobre essa questão de exaltação e exílio, né, e queda. Então, para quem tem muito medo dessas debilidades no mapa astrológico, fiquem atentos que eu vou estar passando bastante informações sobre isso nos próximos vídeos, né? Então, tá tendo live todos os dias, né? Na sexta-feira vai ter uma live especial, né? E sempre terão textos e fiquem atentos às caixinhas dos stories, que eu vou estar passando bastante informações
sobre mapa. Quem quer estudar mais astrologia, pode mandar mensagem e pede para participar do meu grupo no Telegram, ok? Então, fico por aqui e até a próxima!